Aqui é a figa cruzada, você bota atrás da porta, pode plantar o mal olhado, olho grosso e inveja. Só que ela é cruzada, ela tem a mão fechada. A história de uma cidade pode ser contada por mapas, gravuras, desenhos, fotos, livros e documentos históricos. A história está também nas ruas, nas construções, nos monumentos. Mas ela não é feita só de coisas mortas. Ela é viva e depende do ponto de vista de quem a constrói. É o homem quem confere valor histórico aos fatos passados. Salvador é uma cidade fundamental para o conhecimento da história brasileira. Meu nome é Vivian Caroline, sou nascida e criada na cidade de Salvador, tenho 26 anos. Estudo jornalismo, sou diretora cultural da Didá Escola de Música e também percussionista da Didá Banda Feminina. Eu estou aqui para falar um pouquinho da minha cidade, da cidade de Salvador. Bem, Salvador tem mudado muito nos últimos anos, tem crescido. Porém, o povo da Bahia não perde sua raiz. A cultura afro-brasileira mantém uma forte identidade com Salvador. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, desembarcaram em Porto Seguro, sul da Bahia, mudando para sempre a vida dos índios que aqui viviam. Na época, as principais potências europeias viviam um momento de grande expansão de suas fronteiras geográficas e econômicas. Um ano após, em 1501, o navegador italiano Américo Vespúcio, a serviço do rei de Portugal, chega à terra que batizou de Bahia de Todos os Santos. Em 1549, neste local, Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, funda a cidade de Salvador. Esta região era constantemente invadida por corsários que vinham em busca de riquezas naturais, como o pau-brasil e a cana-de-açúcar. O representante da coroa trouxe com ele mais de 1000 pessoas e tinha ordens expressas de Portugal para construir uma cidade-fortaleza. A cidade foi construída como uma povoação grande e forte, como uma imensa fortaleza, naquele conceito de acrópole. Então ela foi construída num promontório a 70 metros do nível do mar. Essa cidade-fortaleza, com seus baluartes, com seu sistema de defesa litorâneo, estava debruçada sobre um porto que era uma praia. E como a cidade também tinha função de comércio, esse porto foi ganhando aterros sucessivos. Toda essa plataforma da Cidade Baixa ela foi conquistada ao mar gradativamente. Bem, Salvador é uma cidade dividida em duas partes, parte alta e parte baixa. Essa característica da cidade ser dividida em duas, eu acho que surpreendeu muito os primeiros navegantes, né, os primeiros visitantes. E aqui nesse livro Notícias da Bahia, de Pierre Verger, está dizendo: este vasto espaço que eu olho não pode abranger de nenhum ponto. Cortado de pequenos vales e de elevações sem número, não permite construir uma cidade traçada à régua, com ruas retilíneas, rodeando quadras de casas bem quadradas e todas parecidas, como é o costume nas outras cidades da América Espanhola. Salvador foi escolhida para ser a primeira capital do Brasil por sua excelente localização e proximidade do centro econômico da colônia, o Nordeste açucareiro, e também por ser rota de apoio para o comércio com as Índias e o Oriente. A partir daí, tornou-se o principal porto de carga e descarga de mercadorias da região. Lá embaixo a gente tem Mercado Modelo, a Baía de Todos os Santos, a Capitania dos Portos, a Feira de Água de Meninas. E aí a gente pode tomar o elevador Lacerda, vir parar aqui na parte de cima da cidade
deparar com a Prefeitura Municipal de Salvador, com Pelourinho, Castro Alves, enfim. E aqui em cima a gente tem também uma evolução industrial, né, que está toda aqui na parte alta da cidade. E a isso a gente atribui os shopping centers, grifes, supermercados, enfim, muita coisa moderna. A vida em Salvador se resumia à cidade alta e à praia, como era chamada a região portuária. Só no início do século XIX, o porto se amplia e são feitos vários aterros para a criação de novos bairros na Cidade Baixa. Nesse mesmo período, essas áreas começam a se integrar, com a criação de planos inclinados e, posteriormente, a construção do elevador Lacerda, em 1875. Salvador foi o maior porto do Atlântico Sul ao longo do século XVIII. E isso é de uma riqueza imensa, né? de uma importância muito grande. Ela se consolidou como a capital da América Portuguesa, na verdade. Então, aquela cidade do século XVI, XVII e XVIII, onde ela era uma referência mundial. Então, houve um tempo no século XVIII que ela era a segunda maior cidade do Império Português, só perdendo para Lisboa. E a maior cidade do mundo abaixo da linha do Equador. Em 1763, Salvador deixou de ser a capital da América Portuguesa, título que passou ao Rio de Janeiro. Esta mudança ocorreu devido à importância que a extração do ouro passou a ter na economia da colônia, em substituição à produção açucareira. O porto do Rio de Janeiro atendia com mais eficiência aos novos interesses comerciais da metrópole. A transferência da capital era inevitável. Havia essa necessidade de centralizar um governo no porto do Rio de Janeiro. E também o Rio de Janeiro é muito mais próximo da Bacia do Prata, ou seja, da região das grandes missões jesuíticas, do que a cidade de Salvador. Então toda essa conjuntura fez com que Salvador perdesse a importância estratégica que tinha.